você quer saber por que você não está tendo resultado, né, nos seus tratamentos, então você precisa entender o que é o ozônio. Lembra do primeiro pilar que eu falei? Então vamos lá. Vamos entender o que é o ozônio. O ozônio é um gás, tá? Nada mais é do que oxigênio ativado, oxigênio potencializado. Então, o O3, né? Ozônio, O3, são 3 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos, por exemplo, 3 átomos de oxigênio que se juntam, ou nós temos uma molécula. O que é uma molécula, né? Uma molécula é formada a partir de 2 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos o átomo, nós temos a molécula, que são 2 átomos de oxigênio, e nós temos o O3, que é o ozônio, tá? Então, o ozônio ele pode ser formado a partir de 3 átomos juntos, ou uma molécula, né? 2 átomos, mais um átomo de oxigênio forma o O3. Entenderam? Maravilha. Gravem isso, todas as patologias, inclusive na estética, são causadas por déficit de oxigênio. Por que você acha que o Covid matou tanta gente? Por quê? Por falta de O2. Então, olha só, nós conseguimos ficar dias sem comer. Dias, tudo bem, você vai ter uma desnutrição? Vai, mas você consegue passar dias sem comer. Existem pessoas que fazem jejum intermitente, pessoas que emagrecem horrores, né? Não sei se vocês já viram isso, fazendo jejum intermitente. Então, o nosso corpo, ele consegue ficar dias sem comer. A gente pode ficar dias sem beber água, né? Vai desidratar? Vai, mas o corpo consegue ficar dias sem tomar água, mas a gente não consegue ficar minutos sem oxigênio. Não é verdade? Então, olha só. Então, quando eu falo isso, né? Oxigênio é vida, gente. Né? A gente não consegue ficar minutos. Porque se a gente ficar minutos sem oxigênio, e as sequelas que nós vamos ter, tá? Isso é muito sério. Então, todas as doenças, gente, todas, é por falta de oxigênio. Existe uma baixa de oxigênio, tá bom? Então, as nossas células, elas são cheias de organelas. Vocês lembram dessa aula, né? Cheia de organelas. Uma delas, muito importante, é a mitocôndria. Lembram da mitocôndria? Então, o que é a mitocôndria? É a nossa maior casa de câmbio, né? E o que é uma casa de câmbio? O que uma casa de câmbio faz? É uma casa de troca. Então, por exemplo, se chega um americano aqui no Brasil, qual é a moeda que ele usa, que ele tem? Dólar, tá? E aí, se esse americano quiser comprar alguma coisa aqui no Brasil, o que ele tem que fazer? Qual a moeda que ele precisa? De reais, tá? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir numa casa de câmbio, trocar dólar por reais, tá? Então, a nossa mitocôndria, gente, é a maior casa de câmbio. Por quê? Essa mitocôndria, ela recebe O2, ela recebe ácido graxo, né? Ela recebe vários subprodutos. Então, toda vez que a mitocôndria recebe o oxigênio, por exemplo, né? Ela vai aumentar a utilização desse oxigênio na mitocôndria e ela vai transformar esse oxigênio em ATP, que é adenosina trifosfato, tá? Então, uma pessoa para levantar da cama, né? Uma pessoa para ser saudável, para ir tomar banho sozinha, uma pessoa para ser independente, pegar o carro, dirigir, qualquer coisa que ela for fazer, atividade física, ela precisa de ATP, certo? Então, uma pessoa doente, gente, tá lá liberando o ciclo de Krebs e produzindo ATP,
uma pessoa que está doente, está produzindo ATP? Não, gente, não tá, tá? E aí, o que acontece com uma pessoa que não está produzindo ATP? Ou uma pessoa que produz baixo ATP? Baixa energia. Ela não tem energia. É uma pessoa chata. É uma pessoa doente. É uma pessoa que tem fibromialgia. É uma pessoa que tem síndrome do pânico. É uma pessoa que tem depressão. Ela tem vitiligo. Ela tem esclerose múltipla. Ela tem obesidade. Ela tem hipotiroidismo. E assim vai. Então, uma pessoa que não tem energia é uma pessoa doente, tá? É uma pessoa que não tem, ele que está em baixa com oxigênio, tá?